Olá, sejam todos bem-vindos ao Elis Portal Estelar Tarot. Eu vou iniciar mais uma leitura geral, intuitiva e atemporal. Então pegue apenas o que fizer sentido para vocês, tá, gente? Uma introduçãozinha rápida. Sejam todos bem-vindos, né, ao meu canal. E quem não conhece a metodologia do canal, metodologia não, jeito, né, que eu faço, que eu me expresso aqui com vocês. Todas as leituras, elas possuem extensões de leituras e para você acessá-la, é só dar uma olhadinha na descrição do vídeo, onde eu trago muito mais segredos, mistérios revelados e coisas que estavam no profundo da sua mente, no profundo, inclusive, de situações energéticas, espirituais, até de vidas passadas, tá, minha gente? Eu vou usar aqui esse novo tarô de White. Além de sigilos espirituais, né? Nas extensões de leituras que eu trago, proteções psíquicas, comandos também. Enfim, são muitos benefícios exclusivos, já está falando. A carta do mundo. Olha, vocês estão em fase de mudança de ciclo, que é um ciclo, vai ser um ciclo dármico. Vocês estão iniciando aqui um ciclo dármico. Olha aqui, ó. Vocês cumpriram várias fases que a sua alma tinha proposto para vocês. Ou seja, vocês passaram por várias situações, principalmente com relação a conexões, né? Porque perceba que nesse 3 de copas aqui, tem 3 mulheres comemorando, saudando a vida. E nesse meio aqui, desse mundo, né? Existe essa mulher com 2 bastos, né? Como se fosse uma entidade feminina e ela está... Deixa eu até colocar a mão aqui, né? Porque tem os seios aqui, às vezes o YouTube entende, né? Que é conteúdo impróprio. Ui! Imagine. Enfim, né? Então perceba que essa mulher aqui, ela está praticamente desnuda, né? Ela está nesse ciclo aqui, ela está desnuda e segurando essas 2 varetas. Isso me diz muito dessa mudança de roupagem que vocês vão ter. Vocês vão mudar a forma como vocês se expressam ao mundo, né? A forma como vocês se veem também, tá, gente? Essa é, inclusive, uma mudança de ciclo, onde a sua alma merece essa transição tão profunda, porque vocês passaram por vários estágios para chegar nessa comemoração aqui, ó. Agora de uma forma mais desnuda, de uma forma mais genuína, mais honesta, principalmente com quem você é de verdade e como você se vê e se expressa ao mundo. Não é à toa que veio a carta do mundo, né? Talvez vocês estavam se expressando de uma forma totalmente inversa ou oposta, que fazia com que vocês não conseguissem comemorar a vida, ou olhar, né, para frente, para ciclos mais leves, tá? Com essa carta aqui desnuda, né? Se vocês olharem aqui, gente, ó pra carta, ó pra diferença dessa carta do mundo. Essa mulher que só tem um pano, né, uma seda em volta no corpo dela, e já para essas 3 aqui, olha a vestimenta totalmente compostas, né, no aspecto de até demais. Observe que as vestes dessas pessoas, né, ó a leveza dessa e como é que foi? Eu tô ouvindo aqui a palavra fardos. Fardos. É isso que eu tô vendo, que apesar de ter esse tipo de comemoração aqui, vocês estão transicionando, né? Estão mudando, sim, acessando a roda dármica. Vocês ultrapassaram a roda kármica da sua alma, onde vocês passaram por processos muito destrutivos, muito dolorosos, muito pesados. Por isso eu tô olhando aqui para essas vestes e tá me dando assim um peso, como se fosse uma coisa meio encarcerada, né? Então vocês estavam sim com a alma de vocês encarceradas, ou então vocês tinham essa percepção onde nada fazia com que vocês conseguissem se alegrar, ou então qualquer ação que vocês tivessem, direta ou indireta, o resultado era sempre o mesmo, era sempre fardos, pesos e mais pesos. Então, se você está num processo onde vocês já tentaram fazer de um tudo
para ter mais leveza na vida, ou inclusive para poder se sentir mais alegre, mais disposto, mais disposta e poder comemorar com pessoas, com energias, com situações que te alegrem, esse momento chegou. Porque vocês estão saindo da roda kármica e entrando na roda dármica. Porque vocês passaram por todos os processos que a sua alma, né, precisava passar para poder entender quem você é e o quanto de fardos você estava carregando e que estava, inclusive, refletindo na sua autoimagem e na sua percepção de si mesmo e de como você se expressa ao mundo, tá? Então, agora vai ser esse ciclo dármico, graças a Deus. Deixa eu pegar mais aqui. Vou pegar outra aqui. Vamos continuar. Essa é a energia central, né? De libertação de fardos e de transição de ciclo kármico para o dármico, onde, quem não conhece, o ciclo dármico é onde você recebe a colheita, né, as comemorações, onde você recebe todo o trabalho que você fez, todo o trabalho que a sua alma em conjunto com você, a sua espiritualidade, né, fizeram para chegar nesse momento exato aqui da colheita e de muito merecimento, tá, gente? Aqui não é algo que foi assim, que tirou do nada, não. Foram pessoas que se dispuseram, sim, a olhar para os seus medos, a olhar para as suas dores, para os seus traumas, para olhar para as suas toxicidades, sim, gente. Para olhar também para os seus apegos. E teve essa honestidade consigo mesmo. Ou se você não tem ou não conseguiu ainda ter essa honestidade consigo mesmo para olhar para o seu eu mais íntimo, independente como ele seja, isso sim está refletindo como você se vê ao mundo, como você se coloca, como se expressa e a sua colheita, impedindo com que você entre no seu ciclo dármico, tá? Porque essa honestidade consigo mesmo é essencial, tá, minha gente? Para que vocês possam comemorar a vida. Olha aqui, ó, 5 de pentáculos. Eu disse que vocês estavam deixando, sim, né, um ciclo pesado, de dor, de tristeza, para fazer uma mudança. E perceba aqui que nessa imagem, né, tem essa mulher aqui em posição de muito sofrimento. Aqui provavelmente eu posso estar falando com pessoas que sofreram ou estão sofrendo de algum desequilíbrio emocional, tristeza profunda ou depressão também, onde acha que não tem mais vida, não tem mais possibilidade. Talvez pessoas até que perderam a fé em si mesmo, a esperança de que algo pode mudar na vida de vocês. Mas isso aqui é uma ilusão, porque essa porta ela está fechada, mas logo ao lado da porta tem a chave, ó. Tem uma chave aqui. É só você ter coragem, né? Invocar as suas forças, as forças do que você acredita, ter fé e confiança em si mesmo, para que você levante e abra a porta para que você veja esse mundo mais leve. Mas para isso acontecer, é preciso se libertar dessa energia pesada, dessa energia de tristeza, dessa energia de fracasso. Eu tô sentindo muito aqui uma energia de fracasso, de humilhação. Então aqui vocês estão deixando para trás ou vão deixar para trás toda e qualquer conexão consigo mesma, que é uma relação muito com vocês. Eu tô percebendo aqui. É uma relação. E essa pessoa que tá muito machucada também, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver. Olha as pernas dela, né? Mal vestida, deprimida, suja. Aqui provavelmente vocês não estavam cuidando ou não estão cuidando da sua autoestima, da sua aparência, né? Por conta, claro, desse estágio talvez depressivo, desse estágio de tristeza, de sentimento de fracasso, de sentimento de, como é que eu posso falar? De que não tem chances de mudar. É um sentimento como se fosse assim de limitação, né? Vocês encontraram muitas portas fechadas para vocês, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Vocês encontraram muitas portas fechadas para vocês. Isso fez com que vocês se sentissem, sim, fracassados, fracassadas e não confiassem em si mesmos ou no seu próprio poder,
né? Então aqui está falando que inclusive essas situações que vocês passaram, dessas portas fechadas que vocês encontraram, seja em qualquer aspecto for, porque aqui com essa mandala, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui com essa mandala aqui nessa porta, me fala muito, gente, que vocês estão deixando para trás um ciclo de dor das 5 feridas emocionais humanas, né? Por isso essa pessoa que ela está tão machucada, tão triste, né? Então, assim, para quem não sabe, as 5 feridas emocionais que manifestam, sim, um quadro de tristeza, de depressão, de adoecimento, né? De distorção de imagem, de como você se vê ao mundo, de como você se trata, né? É a ferida da traição, da humilhação, da injustiça, da rejeição e do abandono. Então, eram essas 5 feridas emocionais que estavam minando a sua transição de ciclo, tá? E essa transição de ciclo, gente, e eu tô falando assim, percebam aqui que são 5 feridas emocionais que elas realmente, elas mudam a vida. Do jeito que eu tô falando aqui parece simples, mas não. Quem sabe a dor dessas feridas, né, e carrega consigo, é como se fosse uma marca. É como se fosse uma marca, é claro que isso não é emocional, onde qualquer gatilho, quando você não tem honestidade consigo mesmo e não trabalha suas emoções, ela impede com que você faça movimentos saudáveis, inclusive abra oportunidades e portas para que você tenha mais leveza e alegria na vida, tá? Então, que vocês... Caiu uma carta aqui que eu não tinha visto. Deixa eu ver aqui. Então, agora vocês estão... eu quero dar parabéns a vocês que chegaram aqui nessa leitura. Vocês finalizaram esse ciclo, sim, de dor, de tristeza, de depressão, de traição, de humilhação, de rejeição, de abandono e de injustiça, tá? Vocês finalizaram e agora vão iniciar essa colheita, porque vocês desapegaram dessas energias, tá? Caiu aqui, ó, o 10 de paus. Perceba que nessa figura aqui, existe essa mulher, essa figura feminina, carregando, né, de mudança. Ela está de mudança e ela está aqui, de certa forma, sozinha, né? Tudo que ela tem está aqui nessa mala e em cima desse touro, né, gente? O touro. E o touro aqui me fala muito que tem até energia feminina de Yansan, né? Para quem tem afinidade, Yansan é a senhora dos raios, do vento, né? Esse elemento tão forte que varre da nossa vida, da nossa mente, né? Que é como se fosse um fenômeno de destruição que acontece para que a reconstrução possa, né, chegar. Então, para que o novo chegue, é necessário sim deixar o velho para trás. E vocês estão deixando isso, ou vão deixar. Perceba que ela sai aqui, ó, e tem a montanha aqui atrás. Eu falei de justiça, né? Que vocês, da questão da ferida emocional, da injustiça, vocês aqui estão sendo, sim, muito beneficiados pelos seus ancestrais. E para quem acredita e tem a conexão, tá aqui Xangô também. A fortaleza, a montanha, onde esse ciclo, sim, ele foi muito duro, muito pesado, que vocês, né, passaram. Eu posso estar falando aqui com pessoas que têm o quê? 40, 50 anos de idade, 60 anos, que viveram uma vida de sofrimento, de fardos, de tristeza, de decepções, de traições. Vocês atraíram muitas situações caóticas também para vocês, né? Mas vocês estão de mudança, tá? Vocês vão levar consigo só o que realmente importa. Porque vocês sabem que esse ciclo aqui, ele já finalizou. Ele não tem mais o que te proporcionar. Você não tem mais o que aprender nesse ciclo aqui da rejeição, da humilhação, da traição, do abandono e da injustiça. Porque já foi finalizado esses contratos, digamos assim, com a sua alma para curar o seu emocional, para curar os seus vários erros, tá, gente? Isso aqui quando eu falo de ciclo kármico, é no sentido de você liberar essas emoções, essas marcas que ficam no nosso emocional e que transcendem vidas. Elas acompanham quando a gente morre no plano terreno, quando a gente reencarna, as feridas emocionais que não foram curadas,
transcendidas, aceitadas, elas acompanham a gente, tá? Então aqui vocês estão sim de transição para esse ciclo dármico, curando com muita consciência e deixando para trás essas feridas emocionais que fizeram com que vocês chegassem nesse momento que vocês estão ou estavam, tá? Então aqui, graças a Deus, e também me fala, além dessas feridas emocionais aqui, me fala muito do aspecto de várias áreas da sua vida, tá? Amoroso, financeiro, profissional, né, familiar, né? Então, porque isso aqui, né, gente, são várias áreas. Para a pessoa chegar nesse jeito aqui tão acabada, destruída desse jeito aqui, não foi uma situação ou outra, não, tá? 15 minutos. Vamos lá? É isso. Tô sentindo aqui realmente uma energia muito... vocês recobrando a fé que vocês têm em si mesmo. Tem pessoas aqui que são muito doces. São pessoas que têm a sua essência, uma leveza, uma doçura muito grande, mas que a vida fez com que vocês se endurecessem e endurecessem também quem você é. Então, assim, você se vestiu de muitas facetas, né? Você se vestiu de muitas camadas e camadas de proteção. Por isso que eu vi esse excesso de roupagem aqui, por conta dessas feridas emocionais, para que vocês não sofressem tanto. E até porque, né, minha gente, quando a gente tem sofrimentos tão profundos no nosso campo, principalmente emocional, psíquico, isso faz com que nós mesmos não consigamos enxergar a saída, a solução de qualquer problema que a gente tenha, ou que a gente se sinta impotente. A palavra que eu estava tentando falar lá foi impotência. Vocês estão se libertando de um sentimento de impotência, de desconfiança, porque vocês entenderam que esse fardo, essas feridas emocionais, elas não precisam acompanhar você em novas fases da sua vida. Você passou por tudo que você passou, você aceita, você se auto-perdoa e segue em frente. Elas não são, você não é essa pessoa aqui, você não é as suas feridas emocionais, você não é o que te fizeram. Você não é o que você fez a alguém, que talvez você também se sinta culpado, você tenha agredido, traído, né, rejeitado, abandonado, humilhado. Então aqui é uma via de mão dupla. Vocês estão realmente tendo esse entendimento que existem ciclos da vida e que eles não precisam ser marcados na gente, a gente não precisa carregá-los até o final dela, tá? Aqui é um processo de desapego total mesmo, para que você comece a abrir as oportunidades da sua vida, tá, gente? E para outras, gente, para algumas pessoas aqui, vocês não estavam conseguindo receber, inclusive, ajuda ou ideias, criatividades, ou portas abertas, soluções para os seus problemas, seja lá qual for. E talvez vocês estavam tendo também problemas afetivos, né? Problemas de relacionamento e financeiro, justamente porque vocês estavam apegados a uma justiça. Agora entenda, o que eu vou falar aqui vai ser um divisor de águas para você. Aqui tem pessoas que, como vocês sofreram muito, aqui são pessoas que sofreram mais do que fizeram sofrer, entendeu? Vocês aqui, lembra que eu falei que vocês têm uma doçura, uma verdade, uma honestidade grande, e vocês foram de alguma forma corrompidos por toda essa energia onde vocês foram traídos, humilhados, rejeitados, abandonados. Então aqui vocês sofreram, te fizeram sofrer mais do que você fez a alguém, mesmo sendo projetado. E aí o que é que acontece? Vocês, né, lembra que eu falei aqui a figura de Xangô, né, que é da justiça? Então vocês vem pedindo uma justiça divina, espiritual muito grande na vida de vocês. Isso envolve todas as áreas da sua vida. Só que acontece o seguinte,
Quando a gente pede uma justiça, a gente tem que estar preparada para recebê-la. Por exemplo, aqui eu já me vem muito com essas três mulheres aqui, me fala muito também da questão, não sei, é que me veio família. Me veio aqui a questão de família, família, profissional, nas áreas também, né? Você vem pedindo justiça em todas as áreas da sua vida. Mas o que é que estava acontecendo? As portas estavam fechadas e talvez vocês não estavam conseguindo ter avanços porque a justiça que vocês pediram foi feita, mas no sentido oposto. Eu vou falar no sentido oposto. Quando a gente mantém laços energéticos, mesmo sendo alguma causa justa, porque aqui tem pessoas, não é no sentido de vingança, vocês pediram a justiça divina para além do bem e do mal. E aí vocês viram que mesmo vocês tendo se afastado de situações, pessoas, ou vocês terem tido alguma libertação, alguma independência emocional, a vida de vocês continuava parada e vocês continuavam com portas fechadas. E vocês começaram a se perguntar, ou vão começar a se perguntar: nossa, depois de tudo isso, eu já me afastei de pessoas problemáticas, eu já mudei meu comportamento, eu já desapeguei, né? E por que não está acontecendo a justiça na minha vida? E aí eu digo a vocês, por conta dos laços energéticos e por conta de que o divino, ele atendeu ele atendeu o seu pedido de justiça. Aqui vocês têm um poder de manifestação muito grande. Perceba, se vocês foram muito humilhados, rejeitados na vida, abandonados, iludidos e injustiçados, principalmente relacionados a uma figura materna, paterna, à família, ao profissional, a um relacionamento. Se essas pessoas fizeram isso tudo para vocês, vocês também ficaram só na energia de espera. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Por exemplo, muitas pessoas tinham dívidas espirituais com você por ter feito muitas coisas ruins para você. E o que é que acontece? Só que vocês estão lidando com energias, com pessoas e situações onde essas pessoas, elas estão ainda em profunda miséria espiritual e miséria de si mesmo. Então, quando você tem uma dívida a receber de pessoas que não têm condições de pagar, o que é que você vai receber dessa pessoa ou dessas situações? Você vai receber exatamente o que elas têm para dar, que é o nada, né? Então, aqui, vocês estavam presos em um laço energético, espiritual, porque vocês foram atendidos pela espiritualidade. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui vou trazer aqui um exemplo muito simples. Digamos que você tenha pedido dinheiro emprestado para uma irmã, para uma esposa, um marido, um pai, um avô, sei lá. Enfim, você pediu dinheiro emprestado e não conseguiu pagar. Todas as vezes que você vai tentar pagar essa pessoa, essa energia, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Você não consegue. E é como se você ficasse sempre no sentimento de dívida e falava assim, conversasse com Deus. Meu Deus, por que eu nunca consigo pagar essa pessoa? Por que todas as vezes que eu vou tentar fazer algo para essa pessoa, para essa situação, para essa mãe, para essa esposa, para esse filho, para esse irmão, para esse cunhado, para essa cunhada, por que todas as vezes eu não consigo pagar essa pessoa? Isso foi justiça, porque a justiça divina entende que você está na condição só de receber. Se essa pessoa, ela está em dívida com você em algum aspecto, a espiritualidade, ela não deixa com que essa pessoa receba nada de você, justamente porque é ela que está com débito com você. Então ela faz o quê? Você pedir ajuda, né? Ela age de uma forma que a vida é assim, é como se fosse um jogo de xadrez. A justiça acontece de formas esperadas e inesperadas que a gente não entende. Então você ficou com esse sentimento de fracasso, esse sentimento de que Deus não te
não te escuta, que a espiritualidade não te escuta, que você não tem justiça na sua vida, mas o que aconteceu é que você está tendo justiça, porque você foi muito afetado, muito humilhado, muito rejeitado, abandonado, e eu tô falando aqui de muitas áreas da vida, tá, gente? Eu não tô falando aqui de pessoas que passaram por uma dificuldadezinha, não. Eu tô falando aqui de pessoas que tiveram uma vida muito difícil desde a infância. Então, assim, o seu pai, a sua mãe, né, o seu clã familiar, o seu cônjuge, porque provavelmente vocês, como eu falei que vocês têm uma doçura muito grande, vocês não viam muita maldade. Com essa nudez aqui me fala muito de honestidade, que vocês sempre encararam a vida de peito aberto, vocês sempre se expressaram muito com beleza, com verdade, sem se preocupar com o que receberiam em troca. Só que isso fez com que vocês se destruíssem e se sentissem muito mais fracassados. E essas pessoas ficassem em dívida com você. Então, assim, isso é um laço energético que une as dívidas também. Então, às vezes, minha gente, é melhor a gente ter paz do que a gente ter razão. Aqui não significa dizer que você, desapegando dessas energias, perdoando essas dívidas, você precisa voltar para ciclos envolvendo essas energias e ciclos antigos de forma de expressar que vocês tinham, não. Isso aqui é um ato de amor para com você. Esse perdão de dívida aqui é um ato de amor para com você. Com todas as pessoas que te humilharam, te rejeitaram, abandonaram, né? Com todas as pessoas que foram injustas com você, que te traíram. Elas não têm condição de lhe pagar agora e você energeticamente fica preso a elas até que elas tenham essa condição. E aí, isso não está sendo legal para vocês, porque essa energia é vampírica. Então, é melhor para que vocês atualizem a sua realidade e se abram para novas portas, novos contratos, deixando essa energia, perdoando as dívidas. Aqui, gente, essa coisa de perdão de dívida é uma coisa que requer muita coragem. Porque, por exemplo, uma pessoa que foi muito maltratada pela vida, muito maltratada por uma pessoa que você ama, que você confiou, né? E você fala assim, nossa, eu me doei tanto para essa energia, para essas pessoas, e eu só recebi traição, eu só recebi apontamento, eu só recebi julgamento. Será mesmo que essas pessoas não têm que pagar pelos que fizeram? Só que aí é uma escolha de mão dupla. Vocês querem continuar nesse elo de escassez, nesse elo de miséria, fechando as suas próprias portas só por um ego, por uma coisa de se sentir, como se fosse se sentir injustiçado, digamos assim. Então aqui é uma coisa de desapego, tá? Requer uma coragem muito grande de você se auto-perdoar pelo passado, né? Por tudo que foi feito, tudo que aconteceu, e perdoar as dívidas das pessoas, das situações que fizeram com você. Porque é esse auto-perdão e esse perdão, né, de tudo que aconteceu, que vai fazer com que o seu merecimento chegue a você, que esse ciclo dármico chegue a você. Então, eu sei que o que eu estou falando aqui, muitas vezes, tem que ter uma disciplina, uma coragem muito grande. Porque muitas pessoas que chegam aqui no meu canal foram muito destruídas, foram muito ofendidas, foram muito realmente desmerecidas. Mas é isso que tem, minha gente. Não vale a pena. Não vale a pena vocês corromper o merecimento de vocês. É melhor ter paz. Nesse caso aqui, é melhor ter paz do que ter razão. É uma coisa realmente, de autoaceitação, de falar assim, nossa, eu não quero mais esses contratos de escassez, de dor, de miséria, de rejeição, de abandono. Eu mereço conhecer novas pessoas, eu mereço mudar, né, para outro contexto, né? E se o preço que eu tenho que pagar para isso é desapegar e perdoar dívidas dos meus devedores, dos meus agressores,
dos que foram traidores, né? Ou de situações onde vocês também traíram, agrediram de forma consciente ou inconsciente. Eu vou desapegar de tudo. Então aqui vocês já entenderam, tá, gente? E eu vou agora aprofundar essa leitura lá na extensão, porque tem muitas novas informações que eu vou trazer com relação a essa situação aqui. Mas vocês já entenderam que para que vocês transcendam esse ciclo de tristeza, de portas fechadas, de escassez financeira, de rejeição, de abandono, de invisibilidade, é necessário esse movimento. E eu vou lhe ensinar lá um comando, uma ação, onde você vai fazer com que a sua mente e o seu corpo, ele comece a baixar as barreiras para fazer essa transição e esse desapego e perdão de dívidas e auto-perdão também, tá bom? Então eu fico por aqui. Um abraço para vocês, um beijo e a gente se vê.